Boa tarde, eu sou Mariana Borges, sou graduanda do curso de História da Universidade Federal de Berlândia. Atualmente eu estou no 6º período e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o meu projeto de iniciação científica que é financiado pela FAPEMIG, intitulado Telejornalismo e História Pública, a ditadura militar nos telejornais das emissoras mineiras afiliadas à Rede Globo, no período de 2014 a 2018. Essa pesquisa, ela é vinculada ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Humanidades Digitais, com a orientação do professor Dr. Wellington Amarante. O projeto ele tem como principal objetivo compreender as estratégias e as técnicas usadas pelo telejornalismo dessas emissoras mineiras afiliadas à Rede Globo na produção e veiculação dessas reportagens sobre a ditadura militar. A análise ela está sendo desenvolvida a partir desse material telejornalístico, a partir dos anos de 2014, que é a data da efeméride de 50 anos do golpe civil-militar, e 2018, que é a data da efeméride também dos 50 anos do AI-5. Entre os objetivos principais, se destaca compreender como esse passado traumático e sensível sobre a ditadura militar tem sido veiculado nessas reportagens, principalmente nas reportagens de Minas Gerais. Analisar também, como essas notícias se relacionam com os espaços de disputas e tensionamentos na construção da memória. Também perceber e discutir alguns elementos constitutivos das reportagens, como entrevistas com pessoas que vivenciaram um momento histórico, documentos, se há utilização de imagens de arquivo, fotografias, inquéritos, e também perceber a participação de especialistas e historiadoras e historiadores nessas reportagens. Para isso, é importante que a gente destaque alguns autores que estão colaborando para que alcancemos esses objetivos. No campo de estudos sobre a televisão, a gente destaca o trabalho do Áureo Buzetto, Sintonia com o Contemporâneo, a TV como objeto e fonte da história, de 2010. Sobre o telejornalismo, a gente destaca o trabalho da Beatriz Becker, Jornalismo Audiovisual de Qualidade, um conceito em construção, de 2009. Já em relação à história pública, um destaque maior para os trabalhos do Ricardo Santiago, História Pública no Brasil, Sentidos e Itinerários, de 2016. Sobre a ditadura militar, a gente destaca as obras do Marcos Napolitano, Recordar é Vencer, as dinâmicas e vicissitudes na construção da memória sobre o regime militar brasileiro, de 2015, e Carlos Fico, História do Tempo Presente, Eventos Traumáticos e Documentos Sensíveis do Caso Brasileiro, de 2012. Por fim, em termos metodológicos, a gente destaca o trabalho da Cássia Palha, Fontes Telejornalísticas nos Domínios de Clio, Notas Metodológicas, de 2017. O acesso a essas fontes audiovisuais ocorre por meio da plataforma de streaming Globoplay, aonde esse material telejornalístico pode ser acessado gratuitamente e na íntegra. O levantamento dessas reportagens foi realizado por meio de palavras-chave. Inicialmente foram selecionadas algumas palavras-chave como golpe civil-militar, ditadura militar, AI-5, Comissão Nacional da Verdade, anistia e censura, para as quais a gente encontrou cerca de 350 reportagens. Desse material, 39 reportagens eram de telejornais de Minas Gerais. O mapeamento desse material e sua catalogação foi o ponto inicial para a nossa pesquisa. A catalogação foi iniciada por meio de um quadro analítico produzido pelo Excel da Microsoft, e esse quadro ele conta com alguns campos informativos, como data, título da reportagem, duração, emissora, telejornal, palavra-chave. E esse quadro permite a classificação desses dados de várias formas. Essas reportagens foram produzidas e veiculadas nos telejornais mineiros: Bom Dia Minas, Integração Notícia, Triângulo Mineiro, MGTV, MG Inter, Jornal da EPTV, MG1 e MG2. A pesquisa ela se encontra em andamento e a gente já realizou o visionamento e a catalogação de 23 reportagens que foram agrupadas em algumas categorias de análise, que seria tempo presente, figuras políticas e fenômenos da ditadura.
Na categoria Tempo Presente, destacam-se as reportagens sobre a Comissão Nacional da Verdade, que foi instituída em 2012 pela presidenta Dilma Rousseff, né, que já desenvolvia seus trabalhos com o objetivo de investigar crimes cometidos por agentes representantes do Estado, como mortes e desaparecimentos, num período de 1946 a 1988. Já na categoria Figuras Políticas, a gente tem como destaque o político José de Magalhães Pinto, que governou Minas Gerais no período de 1960 a 1966. Ele foi um dos principais políticos, né, a contribuir para o golpe militar de 64. O historiador Sávio Tarso, em uma das reportagens, vai comentar que Magalhães Pinto é um nome de qual a gente não deve ter orgulho, porque é um nome ligado à extrema-direita no Brasil e atrelado também aos interesses dos norte-americanos no país. E também foi o governador civil que ajudou e abriu espaço para que os militares ficassem 21 anos no poder. Por fim, na categoria Fenômenos da Ditadura, destacam-se as reportagens sobre a censura durante a ditadura militar, como, por exemplo, a perseguição de artistas mineiros. Em relação à participação de historiadoras e historiadoras, dentre essas 23 reportagens analisadas, nós localizamos apenas 2 aparições. Seriam o já mencionado Sávio Tarso, que vai comentar sobre o massacre de Patinga e sobre o político Magalhães Pinto, e Antônio Henrique Duarte Lacerda, que vai comentar sobre os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade em Minas Gerais. Em suma, né, nós esperamos que ao final dessa pesquisa verificar, né, se há participação da população na construção dessa memória sobre o passado ditatorial e como as comunidades entendem esse tema. Além disso, né, compreender como e quais os elementos são utilizados para narrar esse passado. Se há pesquisa em acervo, se há utilização de imagens de arquivo, por exemplo, para que a gente possa compreender um pouco melhor essas relações entre telejornalismo e história pública. É isso, muito obrigada pela atenção de todos vocês.